Olha, não, assim, acho que eles já vivem no, né, nessa da diversidade cultural, já tem, né, tipo assim, os colegas que são de países, de países diferentes, né, quer dizer, aqui é uma região que tem muito imigrante, então na escola sempre tiveram colega chinês, o colega que é da Índia, o colega que veio do Líbano, da Argélia, então existem todos esses, então para eles é muito comum, né, essa coisa de diferentes culturas. Não é uma coisa assim diferente, né? Para essa coisa de falar que vai participar de atividades barrais no final de semana, né? Por exemplo, quando ele teve que dentro da escola eles têm que dar algumas horas de serviço de comunidade para a comunidade, né? Aham. Faz parte do programa escolar, né? Tantas horas por, digamos assim. Ano passado meu filho teve que fazer 15 horas de serviço comunitário. Que tipo de E a, serviço que é feito? Olha, pode ser ajudar na biblioteca municipal, ajudar com um grupo de idosos em casas assim, né? E no caso dele, ele participou de um evento que precisou de ajuda, um evento para arrecadar beneficente. Ele participou, ajudou como um voluntário e participou como assistente de aula de crianças numa conferência Bahá'í. E isso Ah, foi aceito como um serviço comunitário na escola. E, inclusive, foi um colega dele que sugeriu que ele fizesse isso, porque o colega dele faz isso na mesquita dele, que coisa. né? Dá ajuda na aula de criança. Falou assim: por que você não faz na sua religião, né, na casa da sua igreja, ou o que for, entendeu? E aí ele me perguntou, eu falei, claro, eu vou daí ter contato com o comitê diário. Eu falei, olha, o Anis está precisando fazer horas de serviço, ele pode passar o dia inteiro ajudando nessa conferência, na parte de programação. Foi lá e pegou lá as 8 horas dele de serviço comunitário, e a escola aceitou. Incrível. Olha, sabe que teve um fato muito interessante também que aconteceu conosco aqui. Eu tenho três filhos, né? O Raul, mais velho, o Renê, que é o do meio, que mora aí nos Estados Unidos, e o Rafael, que é o caçula, que tem 28 anos. O Renê, na época, teve um período que foi feita solicitação para ano de serviço em Brasília, para servir Hum, na sede nacional. E ele tinha 17 para 18 anos, naquele período de alistar no Exército. E ele falou, pai, eu estou com vontade de oferecer, estou terminando o segundo grau, e antes de começar a faculdade, o que, que o senhor acha? Eu falei, quem sou eu para falar não faz isso, né? Minha vida hum. toda foi essa, então vai com as bênçãos, com as nossas bênçãos, né? Só que ele se alistou no Exército, respondeu à solicitação da a Assembleia Nacional aceitou, ele foi para Brasília. E quando ele chega lá, sai o resultado do Exército. E Hum, aqui em Mojimirim não tem um destacamento, um quartel do Exército, chama tiro de guerra, é um pequeno hum, destacamento. Então, a maioria dos jovens é alistado, que a gente fala pegou o Exército, né? Então, ele foi chamado. E aí ele estava em Brasília. Se ele não viesse, ele ia ser considerado desertor. Então ele tinha que vir. Aí eu fui, como pai, conversei com o comandante do tiro de guerra aqui do destacamento, expliquei o que é fé Bahá'í, que o cara, esse não sabia, mas o comandante geral sabia, hum, porque uma família Bahá'í aqui de Mojimirim, que é a família Soltani, tinha feito uma doação para o tiro de guerra do telhado do tiro de guerra. Teve um vendaval aqui, um período, uma chuva danada, e destruiu grande parte do telhado. E a Sul-Americana, que é uma empresa que era de propriedade dessa família, doou o do, telhado, fez o telhado. Então, os barrais eram tidos assim como pessoas muito queridas, né? é, No tiro de guerra. E eu expliquei para ele, falou, o nosso comandante conhece muito a religião sua. E eu fui expliquei o que o René estava fazendo em Brasília. Ele aceitou hum, e liberou o René do no Exército, tiro do exército. do Olha, tiro de guerra. Então, ele não serviu o Exército, mas serviu durante um ano na sede nacional. na sede Então, quer nacional. dizer, interessante isso aí que você falou. A gente teve uma coisa assim, meio um pouco diferente, mas com um sentido semelhante, né? É, é. Mas então aí tem esses serviços, né, comunitários feitos pelas Que escolas. é, que é uma coisa, outra coisa também que é cultural isso, que é a coisa do serviço comunitário. Se faz muito aqui, né? As pessoas fazem, se voluntariam para trabalhar aqui com mulheres, com imigrantes. Então é muito comum esse aspecto de serviço comunitário na cultura canadense, norte-americana. Então isso, quando faz isso dentro da Fé Bahá'í, também é uma coisa muito comum.
quando os grupos de pré-jovens ou outras atividades que tem, eles fazem o serviço comunitário, para eles é comum, é aceito em outros, nesses centros comunitários que precisam, eles aceitam. Então, isso também eu achei interessante, que é muito fácil fazer isso aqui, nessa questão de serviço comunitário. Sabe que você me deu outra ideia, porque, de repente, olha, os livros do Instituto Ruy têm sempre os atos de serviço. De serviço. Eu lembro que quando a gente, sei lá, uns 20 anos atrás, 25 anos atrás, tivemos um projeto de ensino aqui em Mojimirim, e nós já tínhamos o Instituto Ruy, já tínhamos livros e tal, e a gente aplicou esses livros num bairro aqui em Mojimirim. E nos atos de serviço do livro 1, muitos jovens fizeram limpeza na praça, coisas assim, entendeu? Então, qual a ideia que me veio agora? Se a gente entrasse em contato aqui, em outras comunidades, talvez que pudesse, entrar em contato com a prefeitura, fazer um casamento aí entre os órgãos públicos e os grupos de estudo do Instituto Ruy. E de pré-jovens também. E de pré-jovens, para praticar os atos de serviço vinculado à prestação de serviço para a prefeitura, de alguma coisa que pudesse ser feito. Sim. Aqui a gente foi um projeto super legal que o grupo de pré-jovens do meu filho fez. Eram quatro meninos, 4, 5 meninos. Isso foi ano passado, eles estavam na 6ª série. E eles foram para uma casa de repouso. Aqui tem muitas casas de repouso. Tem algumas que são públicas e tem as particulares. E teve uma casa de repouso particular que uma das mães dos meninos entrou em contato e falou: olha, a gente tem um grupo de jovens de crianças 11, 12 anos, eles querem fazer um serviço comunitário, eles gostariam de trazer aqui digamos assim, eles não é bem Dia dos Namorados, mas o equivalente ao Dia dos Namorados é em fevereiro. Uhum. Na verdade, é o dia de São Valentim, eles chamam de Valentine's Day, que na verdade não é só entre, digamos, relacionamentos românticos, se fazem entre amigos e as crianças recebem na escola alguma coisa também, tá? Então o projeto seria assim, os meninos vão fazer cartões, né, do Valentine's Day vão fazer o cartão à mão e vão dar para os idosos dessa casa de repouso. E eles falam assim, claro, venham, eles adoram, coitados, as pessoas já vivem tanta solidão, né, esse pessoal, ou com problema de saúde ou não, né? Sim. E os meninos, cada um fez pegou 3 piadas. E aí eles foram, e uma vez por dia, acho que depois do almoço, eles põem todos os residentes, né? Depois que almoçam, se juntam, acho que para fazer alguma atividade física, alguma coisa assim. E os meninos foram lá, deram uma rosa e um cartão para cada um que estava lá, e cada um foi contando piadas. E você via esse pessoal na cadeira de rodas. Um não conseguia escutar direito, aí pedia para repetir. E foi assim, foi tão lindo ver, né, os meninos e eles perdendo aquela. Estavam todos assim, meio. Não sabia se. Porque viu que para criança, quando vem gente velha, às vezes gente velha doente, não consegue. Não sabe o que fazer, né? Se não tem na família, né? Não tem. Exatamente. E foi ótimo. Então, assim, é uma outra oportunidade que se tem nesses lugares que eles ficam tão felizes, né, de receber esse tipo de carinho, esse tipo Eu acho que, olha, servir é um ato assim maravilhoso. Eu acho que acho que o sentimento maior do que servir é o sentimento de gratidão. Sabe, a gente ser grato. A gente fala de acordar todo dia e ser grato a Deus, mas a gente não valoriza tanto quanto devia quando a gente acorda, vai fazer orações, está despertando para um dia novo, vai ter um monte de surpresa, por mais que a gente segue uma rotina, mas essa rotina é sempre quebrada por alguma coisa nova, e a gente tem saúde, a gente está vivo, a gente está tendo oportunidade. Então, realmente, olha, servir é uma coisa extraordinária. E isso que você falou, principalmente o pessoal da chamada terceira idade, e que estão nessas casas de repouso, principalmente as que estão em casa de repouso pública, porque os familiares não têm recurso para colocar num local com mais qualidade, né, de vida e tal. A gente não sabe a história dessa gente, né? O que eles passaram. Às vezes está lá um senhor já com seus 80, 90 anos,
Porque se fala hoje com 60, a gente já acha Não pode ruim, ser porque mais velho, não. Não, 60 já não não. é mais velho, né? Não, não pode, Então, não. daqui a pouco 70 também não é, depois 80 não é, e vai chegar aos 150 que o Barral lá falou que vai ser a média de vida do ser humano. Então, a gente ouvir, sentar para ouvir essas pessoas contar um pouco das suas vidas. Nós estamos aqui falando um pouco da sua Hum, vida, Leonor, que talvez nunca ninguém ia escrever sobre ela, mas agora nós estamos registrando um pouco da sua hum. vida em áudio e vídeo, e vai ficar guardado por muito mais tempo do que no papel, né? Corre risco de desaparecer com mais facilidade. Então, imagina a Leonora com 90 anos. Quantas histórias vai ter para contar? E essa gente que está nesses locais, às vezes não tem quem os ouça. Hum. Então, chegar esses meninos jovens, né, é uma coisa. Nossa, eu fico imaginando que alegria que dá, né? Porque nós já Muita, tivemos a é. oportunidade de fazer isso, né? Em outros que a gente chama aqui de asilo, né? Sim, Asilo, é. casa de repouso, tem vários nomes. Agora tem hotel, chama hotel de idosos. Tem um monte É. de nome agora para suavizar esse E para final de cobrar mais caro também, né? cobrar mais caro. É, mas muito legal, muito legal. Mas lembra, Leonora, porque hoje o conceito que que a gente faz hoje? Antigamente, esse negócio de antigamente, eu não gosto de falar isso, porque dá uma sensação de que a gente está ficando velho, né? E nós somos jovens ainda. Então, mais tempo atrás, a gente apresentava a fé para as pessoas, depois perguntava para elas o que elas achavam, e depois, se elas respondessem que gostou muito, que ficou encantada, que qualquer coisa que é isso que a humanidade precisa, a gente perguntava se acreditava em que Bahá'u'lláh era um mensageiro de Deus. Se a pessoa respondesse sim, que acreditava, a gente dava os parabéns para ela, que ela também era Bahá'í. Dava de presente o cartão de registro, carteirinha de identidade, e era mais um Bahá'í. Hoje não, hoje a gente mais envolve as pessoas nas atividades, e na medida que elas vão se envolvendo, elas vão se sentindo também pertencente à comunidade Bahá'í. Como é que é esse processo aí no Canadá? Olha, eu nunca vi, assim, eu nunca vi, eu nunca presenciei ninguém, essa coisa de que você falou que no passado se falava de chegar e falar sobre a fé, e aí, gostou, né? Isso nunca vi acontecer aqui, eu acho que não acontece, né? Quer dizer, no geral, as pessoas são convidadas, né? Quer dizer, a gente usa, né? As pessoas usam muito as suas histórias particulares para chamar atenção para essas pessoas, elas vêm perguntar, por exemplo. Ah, você. Por que, que o seu nome. Você é de família iraniana? Por que, que o seu nome não é persa? Aí eu explico por que, que o meu nome é esse. Ah, você veio do Brasil. Então você sempre acha uma via, né, um caminho para poder falar sobre a fé e poder abrir, né? E aí você tem as pessoas que, tudo bem, com sua curiosidade e tal, e tem outras pessoas que perguntam mais, mas o que que é? Né? E aí você vai elaborando, você vai criando essa. E eventualmente você convida, né? Se tem filho, você convida para as atividades barrais com criança, primeiro, né? Que é o que a gente tem feito, né? E se a mãe ou o pai se interessa, vem participar de atividades. Eles vêm nos dias sagrados então é uma evolução, né? Que vai. Muita gente aqui participa de atividades, não declara, não se torna barrai, mas está sempre participando, ajudando como animadores dos programas de pré-jovens e nas aulas de criança. E não são barrais, quer dizer, participam da comunidade, né, da vida comunitária, ajudam mais do que muitos dos barrais, mas ainda não chegaram, né, no momento de se sentir que. Então você nunca presenciou aí alguém fala assim: olha, eu gostaria de ser Bahá'í também. Olha, não, Não, né? não, eu estou Será que é tentando porque as lembrar. pessoas não perguntam, Leonora? É possível, a gente tem receio, né, a gente tem muito receio Eu de acho que ser. podia É, experimentar. é, Essas pessoas que você falou e que participam, que ajudam, às vezes mais até que algum Bahá'í declarado, né? é. Eu sempre assim, eu fico me coçando, sabe? Se a pessoa está envolvida, participando, e toda reunião ajuda e tudo mais, olha, eu perguntaria para ela: o que você acha da fé Bahá'í? Você já É. está ajudando aqui há tanto tempo, você vê e tal. Ouvir o que a pessoa diz sobre o sentimento dela com relação à fé Bahá'í. Hum, Se ela falar que gosta, se ela falar que, olha, eu me sinto também
Eu daria os parabéns para ela, que ela também é Bahá'í, porque ser Bahá'í, o que Abdu'l-Bahá fala? É amar a humanidade, procurar servir a humanidade, Hum, trabalhar pela paz. Essa pessoa já está fazendo isso, então ela também é Bahá'í. é, E aí falar com ela que nós, como Bahá'ís, temos um cartão de registro para que a gente possa ser convidado para reuniões e para que a gente tenha um número, porque tem uma estatística. Se perguntar quantos Bahá'ís tem na cidade de Montreal, eu só vou poder responder baseado no número de cartões de é, registro, como se fosse um registro, uma certidão de nascimento. Porque eu acho que assim a comunidade, quer dizer, a pessoa fica mais comprometida, até mesmo a gente está dando para ela o privilégio dela poder contribuir ao fundo. Porque se essas sim, pessoas que ajudam tanto quiser fazer alguma contribuição, elas não podem. é. Contribuição No financeira, fundo, né? sim, sim. De dinheiro, porque elas podem contribuir com outras coisas, né? Mas de outra forma. Mas então você está dando o privilégio para ela de reconhecer o manifestante de Deus para esse dia. Porque eu só fico pensando numa coisa: se um desses amigos que participam, aqui em Mojimirim também temos alguns que participam regularmente, mas não são o que a gente chama Bahá'í declarado, né? Se essa pessoa estiver num bar tomando uma cerveja e um outro amigo conhece ela e me conhece e pergunta para mim, olha, o fulano de tal lá, o Sr. José é Bahá'í, né? Eu não sabia que o Bahá'í pode beber cerveja, cerveja com álcool, né? Hum, Aí eu falo, não, os Bahá'ís de fato não bebem cerveja com álcool. Fala, não, o Sr. José vive no bar tomando uma cerveja, quase todo dia eu vejo ele. Ele não é Bahá'í? Porque está identificando ele como Bahá'í, porque participa tanto, Participar. né, das atividades no bairro, que é reconhecido como Bahá'í, embora não seja. Então, eu acho que essa diferenciação a gente tem que ter um certo cuidado também. Embora isso que está acontecendo hoje é o mais importante, né? Que as pessoas estejam envolvidas construindo Participando, uma é. comunidade, fazendo o trabalho de construção de sociedade. Esse é o mais importante. Mas eu acho que para aumentar o comprometimento, eu acho que a gente tinha que dar umas cutucadinhas de vez em É, quando a em gente tem, alguns não, tem, desses. a gente precisa, né? A gente precisa de apoio nas instituições, né? Para que as instituições cresçam, né? Então tem que ser, tem que, nós temos que ter os barrais que são declarados, né? Poder ser membros das instituições e poderem. Agora você está falando Então do bar, todas está as. falando. Não, eu digo assim, para que a gente possa ter o crescimento das instituições, como vocês, outras, exemplo que é a contribuição aos fundos, né, isso são todas, a gente precisa de barrais declarados, né, nós precisamos de aumentar a comunidade, né, nesse sentido. E como você falou, quando tem numa cidade mais do que 9 barrais, se elege uma instituição local, que é a Assembleia Espiritual Local. Sim, Se aquelas pessoas, eu tenho numa cidade, uma cidadezinha aí pequena, como você relatou, e tem lá 20 pessoas que participam das atividades, organizado por 2 ou 3 barrais, e tem 20 pessoas que ajudam, mas não são barrais que a gente chama de declarado, né? Não são barrais registrados como barrais, hum, mas estão participando. Eu não posso eleger não posso ajudar a eleger uma Assembleia exatamente. Local, porque tem 3 É. barrais e os outros É, 20 a parte administrativa fica em falta, né, que nesse faltam. sentido. Então, É. eu acho que a gente tem que, nessas reuniões de reflexão, a gente também conversar sobre esses aspectos, né? Porque é assim que a comunidade cresce, assim que a comunidade se desenvolve, né? Hum, hum. Mas é interessante esse momento, né, que a gente vive, né? Então você nunca É. presenciou, né? Que coisa quase que inédita, né, Leonel? Porque na Bahia você via muito, né? Nós, quando era pequena, então era era todo final de semana, né? Pois é. É, olha, não, eu tô tentando lembrar, talvez alguma conferência de jovens eu tenha visto um jovem levantar, mas já era assim um jovem que estava, talvez usou aquele momento para declarar. Eu acho que aconteceu uma ou duas vezes com jovens, né? De no momento de uma conferência eles irem pegar o microfone e declarar, mas já estavam participando, né? Mas não, não, o número, o crescimento, assim, não, eu acho que não tem assim um crescimento. Não existe um crescimento grande de número de barrais, né? Aqui. Eu acho que é uma coisa que vai né, bem na gotinha, assim, vai aos pouquinhos que vai aumentando.
né? Porque culturalmente uma cultura difícil, né? Então a gente tem, por exemplo, aqui onde a gente mora, no Canadá, teve uma influência da Igreja Católica muito grande, mas maior que o Brasil até. Da Igreja Até os anos. Católica? Da Igreja Católica, até os anos 60. E aí a coisa completamente virou o oposto. As pessoas completamente foram para o extremo de não querer nada com igreja, com religião. Então as pessoas gostam de dizer assim, não, eu sou uma pessoa espiritual, mas não religiosa. É o que todo mundo fala, né? Então eles aceitam a parte da espiritualidade, mas de jeito algum querem se comprometer a coisa da religião, de dizer que faz parte dessa religião, né? Isso é muito comum aqui. É. E eu acho que todo lugar do mundo tá assim, né? Quer dizer, Tá, a descrença, porque a confusão causada por religiosos, entre isso. aspas, né, compromete muito essa aceitação. O crescimento de agnósticos é enorme, mas se a gente sentar com cada um e conversar um pouquinho, o cara é muito espiritualizado, muito, né, muito. para não. E brasileiro, Leonora, tem muito brasileiro aí, não? Tem brasileiro, sim, tem bastante. Tem comunidade grande de brasileiros. Aqui, os brasileiros que vieram para cá, muitos vieram para estudar, né? Vieram para a área acadêmica e ficaram. Muitos vêm para a área de TI, que o Canadá sempre teve, né, essa oportunidade deles virem trabalhar com TI. E tem uma comunidade brasileira grande. E já fizeram experiência de, por exemplo, ensinar em comunidades, igual você falou, tem muito latino, né? É, é. Fazer algum projeto de ensino para a comunidade latina. Olha, aqui não, sim, para latino tem, né? Mas eu acho que existe, tem muito assim para região, para asiático, né? Principalmente a área de indiano, essa parte sul, né, digamos, de Sri Lanka, essa coisa, tem muito desses imigrantes aqui, e são pessoas que são abertos à fé, né? Ah, tem comunidades latinas, né? Tem bastante mexicano aqui, colombiano, e então eles fazem atividades, né? Mas eu sinto que existe também uma concentração na comunidade chinesa, que é bem grande, né? Então, Beleza, de é a bola da atividades. vez. E aqui é uma cidade universitária, né? Então existem muitas atividades voltadas a jovens universitários. Isso eu estou falando de Montreal em si, né? Mas aqui o bairro onde a gente mora é mais voltado para famílias com criança. Né? Brasileiros, Barrais, Montreal, só você, sua família? Que eu saiba só. Leili, nossa Leili aqui de Mojimirim, recentemente mudou para o Canadá, mas eu acho que não foi, não sei se foi, não lembro a cidade que ela mudou. Ela casou com um rapaz canadense e mudou por aí, de pioneiro. Mas então, nesse programa, quando termina, quando a gente vai ao ar, porque os episódios são todos gravados, nenhum episódio é ao vivo, embora tenha o dia do lançamento, de ir ao ar e tal, e as pessoas podem interagir no chat, fazendo colocações, fazendo até perguntas, embora nenhum de nós pode responder naquele momento, porque não está ao vivo. Não está ao vivo. Mas aí as perguntas são registradas e depois você mesma, se a pergunta é muito pessoal, você mesma pode responder através do YouTube e tal. E muitas pessoas perguntam se a gente não está também no Instagram. Tem no Instagram, mas só divulgação, só episódios, só propaganda, como se fosse, né? Para divulgar. Mas a nossa concentração é no YouTube, para que todos se converjam para aí. Nós temos hoje mais de 500 inscritos no programa, embora nossa meta é 1.000, para que o YouTube, para que o aplicativo comece a valorizar, né? Falar, olha, tem mais de 1.000 inscritos, então isso é uma coisa de interesse público e tal. Por isso que a gente fica nessa meio que insistência de que as pessoas se inscrevam. Mas, então, muitos, depois que o programa vai ao ar, sempre perguntam, né? Qual é o sentimento das pessoas que saem? Você saiu com seu marido por questão profissional, mas, como nós falamos, o Barral lá continuou no centro da vida de vocês
e vocês continuam servindo a fé como qualquer pioneiro. Eu acho que com certeza, né? A gente sempre tem no dia a dia a gente vai conversando, vai falando, e nosso sempre pensar o que a gente pode fazer, né? O que a gente pode, né? Vamos organizar alguma coisa, vamos organizar alguma coisa com os jovens, tentar, né? Mas assim, acho que outra coisa que é muito importante, e aí fico sempre voltando para a criança, porque né, minha vida nesses últimos anos é com relação à educação de crianças, e eu volto para a minha própria firmeza, né, que eu tenho de firmeza na fé, veio como criança, né? Quer dizer, as experiências que eu tive na época em Salvador, que são assim, na memória pro resto da vida, né? Nunca vou esquecer. Né? E eu passo isso para os meus filhos, né? Eu sempre estou falando, a gente fazia isso, a gente ia para aqui. Quando a gente vai visitar, já levei eles para a sede de São Cristóvão. Eu falei, olha, tá vendo aqui? É aqui que eu cresci, é aqui que eu vinha todo final de semana, né? As experiências de ter tido, de receber as mãos à causa na nossa casa, sabe? Essa coisa, se eu passo para a gente, né? Porque a gente tem essa história da fé das mãos à causa que não está mais presente, né? Eles não estão mais vivos. Então, isso é uma coisa que a gente pode estar sempre contando para as pessoas. As nossas experiências com as mãos da causa, né? Que eram seres tão especiais, né? E eu falo, a gente está sempre falando, então eu acho que isso, sei lá, cria aquela firmeza que você passa para as pessoas, e você passa para os outros parrais também, porque você está conversando sobre isso, e você fala a importância que é, né, de ser firme na fé, né, em todas as etapas da sua vida, né? Tem uma foto, eu tenho essa foto aqui, realmente, eu não lembrei disso, de pegar essa foto. A foto com o Dr. Morrodier? Com o Sr. Olinga. O Olinga, Tem uma foto que está você sentada no colo do Sr. Olinga, você, Clarinha e Dora. Esse é o Dr. Morrodier. Dr. Morrodier, né? Essa foto, inclusive, essa foto foi a inauguração da sede Bahá'í de Lauro de Freitas. Isso no final dos anos 70. Eu não gosto muito dessa foto, não, porque você está bebendo, jovem, menininha de anos, aí eu me sinto velho. E depois que essa foto, engraçado, que eu estava em Green Acre, nos Estados Unidos, né? Onde está a escola Bahá'í, e essa foto tá lá. Né? Tem essa foto lá e ficou porque assim. Porque o legal é que você é uma menina. São três raças diferentes, né? Branca, mas de cabelinho preto. Clarinha, branca, mas de cabelinho louro, amarelo. E Dora, negra. Então, muito lindo, realmente. Não, é uma foto muito bonita. Olinga, que você também está junto. E tem outras, assim. Aí é um grupo, né, de pessoas. Aliás, o Dr. Morrodier é famoso. Realmente realmente muito especial. Relatar esse passado fala que a música fala que quando a gente conta uma história que passou, a gente está revivendo aquele período, né? Como os nossos filhos não viveram o período que nós estamos relatando, é como se eles estivessem experimentando um pouquinho disso, né? Mas o pessoal, que eu estava dizendo, que pergunta, depois que termina o episódio, o que passa no coração, qual é o sentimento que os pioneiros têm, que a gente tem quando está em casa, está na sua cidade. Às vezes nem é na sua cidade natal, porque seu marido não estava na cidade de Natal e nem você. Vocês moravam em Campinas. E aí ter esse desejo, quer dizer, no caso de vocês, profissional, mas no caso de muita gente, falar, olha, eu queria realmente levar essa mensagem para outro lugar, como vocês estão fazendo, né? Qual é o sentimento? Olha, o sentimento, essa necessidade, eu acho que a gente tem essa necessidade, como Bahá'í, a gente tem essa necessidade de ensinar. Né? É uma coisa que vem da gente, né? A gente quer achar uma oportunidade para ensinar. Né? Às vezes você está numa situação e fala, o que eu vou falar para as pessoas me perguntarem alguma coisa para eu poder falar que eu sou Bahá'í, né? Digamos assim. E a gente está numa época agora que essa coisa de mudança não é tão difícil, tá? Você pode ir, né? A gente está falando sobre pioneiros de curta duração. Você pode mudar para um outro bairro na sua própria cidade. Exatamente. Né? Se você mora num agrupamento que já está desenvolvido, de repente, nós vamos mudar ali do lado. Eu não preciso nem sair do meu emprego, né? Quer dizer, então, assim, não é mais aquele elefante branco, aquela coisa, pioneiro, vou largar tudo, meu Deus, vou perder tudo. Não é mais isso, né? Não é.
o intuito não está mais nesse sentido, né? Agora você pode. Então, aqui, por exemplo, é muito comum, eu vejo jovens que saem de casa, fizeram 18 anos, e vão morar no outro bairro. E vão morar 2, 3 jovens juntos, em um apartamento, alugam juntos, e esse apartamento vira Sérgio Barrai. Exatamente. Entendeu? Tem atividades, eles têm as atividades e estão lá por um ano. Aí depois de um ano vão para fazer faculdade em algum outro lugar, vão mudar para, não sei, voltam para casa dos pais, aí eu não sei. Mas então isso existe essa, né? Esse tipo de movimentação que não é só. E agora a Casa de Justiça também, ela quando solta, né? Ela fala, está sendo muito específica também. Fala, olha, esse país precisa de ajuda, tá, tá, tá. Tanto que quando esse último ano a gente passou para Portugal. Cheio de pioneiro em Portugal agora, né? Tanto brasileiro, pioneiros daqui do Canadá, porque Portugal estava precisando de pioneiro, né? Então o pessoal trabalha ainda aqui, está trabalhando remoto, alguns aposentaram mais cedo, outros fizeram, então cada um foi dando um jeito para poder ir para lá e, entendeu? Quer dizer, você, acho que de uma forma está sendo mais fácil você dar esse período de serviço, né? Sair como um pioneiro. Eu falo para o meu filho, ele fala, olha, você vai para a universidade, pensa onde você vai, onde precisa de barrar, vai lá trabalhar, arruma emprego, né? Tá jovem, não tem filho ainda, vai, sai por esse mundo. Exatamente, exatamente. Né? Hoje essa facilidade é. Isso tudo Nossa, é para. aprende o idioma no telefone. Né? Você consegue montar uma casa inteira, você pode, se compra até uma casa à distância agora, né? A coisa é tão assim, né? Tá tão. É, É uma. São fatores que possibilitam que a unidade da humanidade se estabeleça com mais rapidez, porque a doença do mundo está muito grave. E a gente vê que a qualquer hora pode. Eu fico só imaginando a pandemia. A pandemia foi uma gotinha de uma pequena experiência humana que a gente passou, mas a humanidade não se emendou, como dizem em Minas, né? A é, gente a reação quando estávamos nesse período, porque imagina uma doença que só matava a gente. é, Não morreu um gato, não morreu um cachorro, não caiu um pé de abacate morreu por causa é, da pandemia. Não tem é. mais milho, não, foi só gente. Hum, Então eu fico imaginando se hoje, Leonora, cessa as comunicações. hum. A gente não, olha que você está no Canadá e eu estou aqui no Brasil. Nós estamos conversando, você te vendo com nitidez, você me vendo, me ouvindo, e depois nós vamos gravar isso, quer dizer, está sendo gravado, centenas de pessoas vão assistir sem a gente sair do lugar. É, Né? Eu tenho um amigo que adora trabalhar de forma remota, porque ele fala que só precisa se vestir da cintura para cima. Porque da cintura para baixo ele fala que pode estar de calção e de chinelo. E é, não faz nenhuma é, diferença. é, Diferentemente da gente sair para o trabalho, que tem que se vestir, tomar banho, barbear, se perfumar, que por sinal eu estou perfumado aqui, o pessoal é porque não está sentindo, não entendeu? dá para ver, Estou de barbinha feita, perfumado. Então, quer dizer, nós nos aprontamos, né, para a gente conversar. sim, é, Mas se a comunicação cessa, é, toda essa oportunidade que você falou, que fica pensando, o que eu vou falar para atrair a pessoa a ter interesse, para eu poder falar dos ensinamentos de Barral lá, não tem comunicação, quer dizer, vai ser é, uma coisa assim, caos total, né? sim, Então a gente tem que aproveitar a oportunidade que isso não tá acontecendo, né? não está acontecendo. Então E essa também sair da frente da tela, né, e ir para a rua, né, digamos assim. é, E lá fora também, né? Não só, quer dizer, é um instrumento muito bom, quer dizer, ajuda em muitas coisas, mas a gente ainda tem que ter aquele contato pessoal, aquela coisa pessoal, de estar ali. precisamos continuar Então, treinando isso, né? sim, com certeza. Não perdeu o hábito, né? É, Leonora, olha, realmente a gente essa troca hoje aqui de cultura, de que você é, exemplificou como é que funciona realmente a comunidade Bahá'í, é a comunidade Bahá'í em qualquer lugar do mundo, né? qualquer lugar, qualquer lugar. Mas essas E eu acho uma outra coisa também que depois de ter vindo para cá, é o valor que eu dei mais ainda o valor ao processo do Instituto. Todo esse processo de aprendizado que foi criado, né, pelo Instituto RI, que agora uniu o mundo inteiro. Né? Por exemplo, antes disso, a gente ia falar para os outros barrais, cada um tinha suas atividades de um jeito diferente, que era para poder, né, agradar ou, digamos assim, mais
culturalmente aquele grupo de pessoas, mas agora você pode sentar com qualquer pessoa de qualquer lugar do mundo e falar, esse é o, digamos assim, um grupo de pré-jovens, ou um instituto, né? O livro Isso. 1, por exemplo. Você consegue falar sobre isso, você consegue elaborar sobre isso, você pode trocar ideias, né? E é fascinante. Você vê o mundo Bahá'í quando você sai da sua própria comunidade e você consegue ver isso e ver como funciona. E realmente, né, os frutos desse processo de educação é um processo completo de educação, né, que está aí, de graça, Exatamente, exatamente. né? E é um embrião das futuras universidades, dos futuros cursos que a gente tem, porque esse é o aspecto ético e moral da construção de uma nova sociedade. É, E é claro que as profissões continuarão, novas virão, novos desafios. Agora aí nós estamos com esse novíssimo, quer dizer, já não é tão novo, mas agora está pipocando mais de inteligência artificial. hum. Isso vai realmente gerar uma série de facilidades e E desafios, dificuldades, e desafios, dificuldades. com certeza. Então, a gente pode, Leonor, acho que ficar aqui, como eu sempre digo, uma semana, porque vai ter sempre as histórias. E os amigos que estão nos vendo, que não se inscreveram no programa, se inscrevam. Nós já estamos, como eu já disse, na 8ª temporada desse programa. Já estamos atingindo mais de 100. Estamos próximos a atingir 100 convidados. Quer dizer, quando é casal, a gente já contando como dois, já passou de 100, né? É. Mas se inscrever no canal, compartilhar esse. Nós estamos, hoje mesmo, Verônica mandou para uma vizinha aqui que vai começar a participar de reuniões devocionais aqui conosco, e ela ficou sabendo desse podcast. Ela falou, eu gostaria de assistir, como é que eu faço e tal. Então, a gente divulga para amigos que não são barrais, porque nós não temos padre, não temos pastores, né? Não tem igreja como é constituída a maioria das facetas dessa única religião de Deus. Então, se não formos nós a divulgar os ensinamentos, não vai ter quem fale, né? Então, é isso que você falou que tem que ser feito, né? E está se fazendo. Então, quando chega num determinado momento desse nosso programa, a gente também não despede dos convidados. São os convidados que se despedem, né? Mas se despedem com nossa profunda gratidão, viu, Leonora, pela sua participação, que ajudou a brilhantar cada vez mais. Você é a segunda da família. A mamãe e o Tá. papai já estão no céu, mas É, você e Emélia deixaram a sua é, contribuição, o seu legado aqui nesse programa, né? Então, é. as despedidas a gente deixa para vocês. Então, fiquem à vontade para despedir dos nossos queridos amigos que estão nos vendo e nos ouvindo. Muitos não veem, muitos falam que coloca Oh, no carro e vai dirigindo, a gente até pede para dirigir com cuidado e fica ouvindo nossas histórias aí, as experiências de vocês. Então, sinta-se à vontade para despedir, Leonor. olha, despedidas sempre são. Mas assim, primeiro, as saudades sempre são presente, né? A gente nunca vai deixar de ter saudades. Onde a gente cresceu, onde nossos pais viveram, a gente viveu com nossos pais então para todas as pessoas que têm essa vontade, esse desejo de sair como pioneiros, não, isso vai estar sempre junto, né? Mas as memórias vão juntas também, né? Que vão te deixar feliz. Essas oportunidades de poder relembrar e contar são sempre boas. E encorajar as pessoas, como a gente estava falando sobre isso, né? Não tem, não vai ser difícil. Pode ser que seja difícil no começo, mas você sempre vai ter a guia, né? É só pedir que vai vir, a guia vai vir, a ajuda vai vir, as portas vão se abrir. Se uma porta fechar, é porque aquela porta não era para abrir, é outra que vai abrir. E com certeza. E para os jovens, né? Agora eu posso chamar esse pessoal de jovens, né? Mas Mas você que estão continua aí, muito jovem. de coração, né?
mas que estão que não tem tantos, digamos assim, empecilhos, né? Não só empecilhos, mas comprometimentos, né? Que são com família, com filhos, que saiam, que vão, que tenham oportunidades, que não precisa se sair, às vezes sair do país, como a gente falou, né? Que saia, vai para uma outra cidade, vai para um outro bairro. Participe, a gente tem aí programas, os programas de pré-jovens, tô apaixonado pelo programa de pré-jovens, que é um conteúdo tão enriquecedor para quando você vê essas crianças e esses adolescentes aprendendo e mudando, né? Então eu acho que é isso aí, a gente tá sempre tá trabalhando com isso, né? E não ter medo, né? Não ter receio, vai, vamos. Dar o primeiro passo. Alguém falou, um desses filósofos falou que fé é quando a gente dá um passo e depois Deus coloca o chão. É, A gente tem a crença firme de que o chão vai ser colocado, né? E essa coisa é você não achar que é algo assim muito difícil de fazer, né? Tipo assim, eu mesmo sempre achava, você ser pioneiro, você ser isso, é coisa de que se fez há 60 anos atrás, o pessoal largava tudo, eu não vou fazer isso, não. É o espírito de serviço Sim, claro. que você pode fazer no seu bairro, na sua cidade, na cidade vizinha, no estado vizinho, num outro país, depende da sua disponibilidade, do que você pode fazer, né? Exatamente. Teodora, minha querida, um beijo bem grande no seu coração, um beijo para o Obrigada. seu marido, para os seus Vocês meninos. também. Já não são tão meninos mais, mas É, para nós vão ser sempre meninos, né? sim, sim, com certeza. Muito obrigado, muito obrigado. Obrigada. Tchau, tchau. Obrigada a todos. Tchau, querido.